Então, assim, a sua promessa é que vamos ter um novo tipo de player aqui em termos de soluções para escritórios contábeis que vai conseguir fazer algo meio all-in-one. Ou você não, você quer segmentar, você quer entender dores específicas. Quero esmiuçar um pouquinho mais da tua ideia, cara. O teu RP vai ser completo, a gente vai olhar um pouco mais para alguma frente específica. Me conta mais aí. Não, por exemplo, na parte só um exemplo, tá? Assim, na parte do RP para o escritório contábil, né? Nós estamos fazendo algumas coisas que são diferentes dos softwares atuais, né? Por exemplo, nós colocamos um gerenciamento do contrato do escritório contábil, né? Para com seus clientes, e aí o software ele consegue faturar o cliente com um clique. Então você vai colocar, por exemplo, os dados do seu cliente, quanto você cobra, por exemplo, por mês do cliente, enfim, especificar qual você cobra por salário mínimo, você reajusta a mensalidade, como você reajusta a mensalidade, enfim, tudo como você cobra esse cliente. Você emite o boleto bancário de qual banco, pode ser KeyBank, pode ser, enfim, qualquer outro banco, enfim, você faz todo o setup. E aí, na hora de fazer o faturamento, você vai dar um clique, você dá uma olhada, vê se está tudo ok, dá um clique e deixa. Entendeu? Logicamente, o faturamento não sai em 1 minuto, vai demorar meia hora, sei lá, depende do tamanho do escritório, 30 minutos. Mas assim, você deu um enter e você pode fazer outra coisa. O software está trabalhando para você, né? Você não vai ficar esperando ele faturar, ele emitir a nota fiscal, emitir o boleto, mandar o e-mail. E aí, quando, por exemplo, seu cliente pagou, ele vai dar baixa sozinho, né? Então, esse tipo de coisa que facilita muito a vida do escritório, né? Ou de qualquer empresa, por exemplo, nesse caso, teria que ser uma empresa de prestação de serviço, né? Facilita muito a vida e assim, você sai da maneira tradicional de fazer, né? Sabe que você coloca, por exemplo, o computador para processar alguma coisa e aí você tem que ficar esperando, né? Com a gente isso não acontece, simplesmente dá o comando, tem um robô ali que fica, né? Fica tendo um contato com você para tirar dúvida, perguntar o que ele tem que fazer com isso, o que ele tem que fazer com aquilo. Né? Ele tá, na verdade, você está treinando o seu robô, né? A gente brinca que você ensina seu robô o que você quer que ele faça para você. E aí, à medida quanto mais coisa você ensinar, mais ele faz por você, né? E aí, assim, você colocou para processar, por exemplo, esquece. Quando ele terminar, ele te avisa. Entendeu? Ó, seu faturamento terminou, concluído. Aí, se o cliente pagou, ele vai lá, pega aquele pagamento, dá baixa sozinho. Então, quer dizer, as coisas do dia a dia ali, ele facilita muito a vida do contador. E isso, sim, a gente quer fazer em todas as linhas possíveis, né? Boa. Por exemplo, dar baixa numa... Tem bastante software que dá, por exemplo, que você baixa um XML, né? Nós baixamos o XML, o robô entende o que ele tem que fazer com aquilo, né? Qual a conta contábil, enfim, qual a tributação, o que ele tem que fazer, e ele faz todo o processo para você. O que ele não entender, ele te pergunta, né? Ver se é recorrente ou não, e ele vai, cada vez, quanto mais notas ele baixar, mais você explicar, mais ele começa a entender, né? Seja porque a nota é igual, ou seja porque ele entende, ele encontra um padrão naquela nota fiscal. Então, se ele encontrar um padrão e tem alguma dúvida, ele vai logicamente não fazer. Ele para e fala assim, ó, encontrei essa nota aqui, aparentemente é essa conta contábil, é esse código, enfim, na escrita fiscal que eu preciso usar, ou no controle de estoque do cliente. É isso mesmo? Sim. Ele faz para você, né? Então, você não precisa, você vai ter que sempre, você está no controle, né? Assim, porque senão também não dá, né? Você não tem como, Sim. ainda não existe nada que consiga substituir, né, o contador, o ser humano, enfim. Mas o que dá para fazer é ajudar e bastante, né? Assim, simplificar a vida e ajudar realmente a deixar mais tempo livre para atender o cliente, para fazer o que interessa para o business. Então, reduzir um pouco desse tempo de burocracia e coisa repetitiva, né? Não é a ideia de que vá substituir ninguém, mas que pelo menos use melhor o seu tempo, mas consiga fazer coisas melhores do que ficar fazendo tarefas repetitivas o tempo inteiro.